Irmãos, eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 1. E eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta, que a gente vai passear sobre a Bíblia hoje, tá ok? Então hoje nós vamos falar muito sobre algumas coisinhas, e todas essas coisinhas estão em várias passagens bíblicas. Então a gente vai passear sobre a Bíblia hoje, tá ok? Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, no versículo 20. Antes de iniciar, irmãos, eu quero dizer para vocês que ontem, se eu não me engano, ontem foi quarta, ontem houve aquele decreto, aquele plano do governo do estado de São Paulo, o governador Dória, fazendo com que o poder seja delegado a todas as regiões e não só na mão dele para o estado inteiro, foi para todas as regiões. Nós estamos na região de Bauru, então a região de Bauru tem autonomia para decidir o que ela quiser, a região de Araraquara tem autonomia para decidir o que ela quiser e assim por diante. Nós estamos numa fase que é considerada a moderada aqui na região de Bauru, a fase 3, fase amarela. Então são 5 fases. E dentro de cada fase também, irmãos, existe fases dentro dessas fases, ou seja, dentro da fase 3 que nós estamos, existem fase A, fase B, fase C, se eu não me engano vai até a D, se eu não estou enganado. Nós aqui em Itaju, na região de Bauru, estamos na fase 3, fase A, ou seja, no comecinho da fase 3 ainda. Tem várias coisas que é necessário fazer. E não só isso, nós como município temos autonomia para decidir para tomar as nossas decisões. Isso eu ouvi da própria boca do prefeito hoje. Estive numa reunião com ele e foi passado isso para a gente, que o município ele tem autonomia para decidir o que ele quiser dentro dessa fase. Ele pode progredir como também pode regredir. Então nós estamos dentro dessa fase, dentro desse ambiente, e segundo o prefeito, estive conversando com ele também, o nosso prefeito Fursim, ele vai emitir um decreto amanhã é sexta, então pode ser que seja amanhã ou segunda-feira. Ele vai emitir um decreto colocando tudo em ordem, o que deve e o que não deve ser funcionado. Dentre uma das coisas que vai funcionar mais restritivamente são as igrejas, os templos, as reuniões. Eu, como pastor da Igreja Batista, apresentei um plano ao prefeito, mostrando tudo o que a gente tem em mente quando a gente voltar com essas restrições. O prefeito aprovou esse plano e nós vamos colocar esse plano em ação quando nós voltarmos. Então, já adiantando para os irmãos, nós vamos voltar aqui nas atividades presenciais com a igreja, com o templo, com todas as pessoas aqui frequentando, não todas, restritivamente. No próximo dia 7, marca aí na tua agenda, 7 de junho, nós voltaremos com as reuniões presenciais aqui na igreja, de modo restritivo. Nós vamos explicando conforme vai passando esse tempo, nós vamos nos organizando, tá ok? Então, só para deixar avisado os irmãos que vamos voltar nesse dia 7 de junho, num domingo. Mas as pessoas idosas, as pessoas que têm comorbidades, não vão poder vir até a igreja, comparecer na igreja, porque por ordem maior, são pessoas de risco, então se devem ser mantidas em casa por enquanto ainda mais nesse momento que agora, hoje, dia 28 de maio, temos 3 casos aqui no nosso município de coronavírus. Tudo indica que tenha mais, mas não precisamos nos alarmar, porque Deus está no controle. Sempre eu disse aqui nos cultos, o pastor Gilles também disse nos cultos aos domingos, que Deus está no controle e nós não devemos ter medo, devemos ter apenas fé. Então fique com essa orientação que eu estou dando para os irmãos, que conforme o tempo vai passando agora, a gente vai conversando por lives, conversando por textos que vamos postar aí no Facebook, no WhatsApp, onde quer que você se encontre, você vai receber alguma notificação. E vamos nos organizando para ver como é que a gente vai fazer certinho esses cultos. Tem uma série de restrições que nós vamos obedecer. Amém? Deus seja louvado. Acharam aí Romanos capítulo 1, versículo 20? Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos à leitura. Pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Vou ler novamente. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Glória seja a Deus. Aqui Paulo está dizendo de uma forma clara que se nós estamos vivos, se nós olhamos para a natureza, olhamos para o que tem em volta, nós não temos a desculpa de dizer que Deus não existe, porque apenas de olhar para a natureza, apenas de a gente olhar para o ser humano ou para o universo, a gente tem certeza de que Deus existe. E eu vou demonstrar isso para os irmãos hoje, para quem está me assistindo, toda essa gama de coisas que demonstram o quão Deus existe, vamos dizer assim, o quão Deus trabalha no meio da gente e a gente não percebe. Muitas coisas miúdas e muitas coisas grandiosas que Deus está operando e nós não percebemos. O quão grande é o nosso Deus, o quão grande é o seu Deus, o quão grande é o meu Deus. Vou trabalhar isso com os irmãos hoje. Então, atualmente, meus irmãos, nesse mundo em que nós vivemos, não só no ano de 2020, mas desde o ano da mudança de época para época, era sempre a mesma coisa. Alguém descobria alguma lei, alguém descobria uma onda eletromagnética e assim funcionando. Não tinha muita mudança nesse mundo, muita notícia. O mundo está mudando muito rápido. Aí voltou. Perdoe, irmãos. Pode cair, bombardeado. A gente não para pensar nessas informações que são bombardeadas a todo momento em nossa vida. Por exemplo, nesse momento que nós vivemos, o WhatsApp, você sabe de coisas instantaneamente. Não precisa da televisão estar te avisando. Você sabe de coisas assim, no normal, no decorrer do seu dia. Então, o mundo está passando por um momento de mudanças desde o ano 1990 até os dias de hoje. Então, nesse meio tempo que a gente vai passando de mudanças para lá e para cá, a gente toma as escolhas, né? Uns escolhem o mal, outros escolhem o bem, um escolhe servir a Deus, outro escolhe não servir, um escolhe trabalhar, outro não escolhe, e assim por diante. Um exemplo prático disso, na época que Israel saiu do Egito, muita coisa mudou para eles. Não foi uma coisa fácil, foi um estralo praticamente de dedos, e eles estavam no deserto, e ali 40 anos no deserto, eles tinham que escolher, ou serviam a Deus ou não serviam. E ali eles escolheram, a maioria deles, tanto que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, a maioria deles escolheram não obedecer a Deus. Não obedecer a Deus. Então essa escolha está sempre ligada ao ser humano. Nós sempre estamos escolhendo. Israel escolheu não obedecer a Deus, escolheu murmurar. E aí o que aconteceu? Não entraram na terra prometida, não tiveram chance. Mas, dizendo isso para os irmãos, a gente vê o quanto complexo a gente é, o quão complexo o mundo é, o quão complexo é as tecnologias, o pensamento, tudo. Para pensar um pouquinho, o quão complexo o teu corpo é. Vamos abrir a Bíblia, eu falei que nós íamos passear pela Bíblia. Vamos abrir lá em Salmo 139. No Salmo 139, Davi, ele começa dizendo uma das partes mais bonitas que eu acho para mim, que se encaixa na Bíblia. Ele começa assim: sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu coração, sabe o que eu faço, o meu deitar, o meu levantar, onde eu vou me esconder da tua presença? Não tem onde eu me esconder. Se eu vou para o céu, tu está lá. Se eu vou no inferno, tu está lá. Se eu vou na caverna, também tu está lá. Então, vamos para onde eu vou? Davi falando, né? No Salmo 139. Mas aí chega no Salmo 139 mesmo, chega no versículo 13. No versículo 13 diz assim: Tu, ó Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção.
Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Ou seja, Davi estava dizendo aqui: Deus, Senhor, tu conheces o meu interior, tu conheces a minha complexidade, tu conheces mesmo eu estando no ventre da minha mãe como um óvulo, um espermatozoide. Antes de eu ser fecundado, o Senhor já me conhecia, já saberia como eu ia ser, já escreveu todos os meus dias no teu livro, e nenhum deles vem a faltar. Davi está dizendo isso aqui. Então esse é o Deus que nós cremos. Ele fez alguém baseado em informação, baseado em duas moléculas que se juntam e se formam uma pessoa. Como nós conversamos, uns amigos meus, e eu converso com eles, a ciência não consegue explicar como que um espermatozoide e um óvulo se fecundam e daquilo se forma um ser humano. Não tem como explicar isso. A explicação fácil para isso é que há uma fecundação, há uma mistura, mas como que acontece isso? O cientista não consegue explicar. Os cientistas não conseguem. Então nós, olhando para nós mesmos, olha só, nós somos feitos basicamente de informação, de códigos. Nós, corpo humano. Dentro de nós existem células. Você já ouviu falar em células? Já ouviu? Essas células contêm esse código que eu falei para você, código genético. E aqui eu anotei, são 3 bilhões, 165 milhões de mil letras. Olha só quantos códigos a gente tem dentro de nós. São 3 bilhões 165 milhões de letras genéticas aqui dentro de nós. Se nós tirássemos tudo isso de dentro de nós e colocássemos numa reguinha, esticássemos ela, sabe o que daria? Daria um fiozinho de 2 metros de altura, 2,10 metros mais ou menos de altura, e esse fiozinho não daria nem 1 milímetro. Eu anotei aqui, daria 2 nanômetros. O que significa 2 nanômetros? É 0,00000, acho que uns 20 zeros depois o 1. Depois o 2 no caso, né, que é 2 nanômetros. 0, 20 zeros e 2. Olha só o tamanho do nosso DNA. O quão complexo é para caber tudo em nós. Olha só o quão complexo. Quem estuda isso, meus irmãos, e fala que Deus não existe, não sei, está dizendo ao vento que Deus não existe, porque é uma complexidade tal que nós não conseguimos explicar. Como que a gente consegue explicar um outro exemplo? Para me coçar a ponta do nariz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um movimento com o braço, com a mão, com o pulso, com os dedos, com a unha, chegar até o nariz. Mas para isso eu tenho que lançar códigos do meu cérebro aqui para o meu ombro, para ele levantar um tanto, depois para o meu cotovelo para ele levantar um tanto, e não só levantar, mas girar para lá, girar para cá, e para cima, para baixo, para o lado, para o outro, depois o pulso para cá e vira, cocei. Já pensou se fosse tudo manual? A gente pensar aqui e falar: não, sobe aí ombro, aí ele faz assim, sobe o braço, aí o braço tem que subir, aí sobe a mão sobe, vem para frente mão, não tanto, só um pouquinho. Não, nós não somos máquinas, nós somos seres criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então nós temos toda essa informação dentro de nós, todos esses códigos aí que faz a gente se mexer, faz a gente falar, faz a gente ver, ouvir, comer, dormir. Como que a gente se explica dormir, descansar? Não tem como explicar, é algo sobrenatural, onde nós buscamos a saber tudo isso e nós encontramos respostas, mas a Bíblia tem respostas. A Bíblia tem respostas. Foi Ele que criou, foi Ele que está aqui no nosso meio, foi Ele que fez todas as coisas. Quem é semelhante a Deus? Se Deus fez isso aí por nós, se Ele é tão grande que consegue fazer tudo isso, quem é semelhante a Deus? Isaías capítulo 40 vai dizer. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías 40, 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha só, Deus está dizendo para Isaías aqui: a quem eu me compararei? A quem? Quem é igual a mim? Deus está perguntando, quem é igual a mim? E aí ele cita o exemplo aqui das estrelas no versículo 26. Vamos pegar então esse exemplo da estrela para você pensar. O Sol é uma estrela, não é mesmo? O Sol é uma estrela de pouquíssima grandeza aqui na nossa galáxia. Mas só na nossa galáxia não existe só o Sol como estrela, sabia? Existem 100 bilhões, 200 bilhões de estrelas além do Sol. 200 bilhões de estrelas. E não só isso, a nossa galáxia é uma apenas das 200 bilhões de galáxias que existem em todo o universo. Aí você multiplica 200 bilhões de galáxias por 200 bilhões de estrelas. Quanto que dá isso? Quanto que dá isso? Você sabia que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias, desertos e parques do mundo inteiro aqui nosso? Se você pegar as areias do mar, areias da terra, areia de parque, areia de, sei lá, de onde você quiser pegar, grãos. Se você pegar todos os grãos do mundo inteiro, não dá a quantidade de estrelas que tem no céu, no universo. Olha a grandeza que é o universo. E nós pensamos que o mundo, o planeta Terra é grande, mas nós não sabemos a grandeza que é esse universo. Olha o quão grande é. Existem bilhões, trilhões de estrelas por aí. E são mais do que todos os grãos da terra. Olha só. E aí, Deus, Ele fala assim: eu chamo todas essas estrelas pelo nome. Pelo nome. E eu não deixo nenhuma faltar. Faz um experimento. Vamos nós fazer um experimento, pegar uma concha de areia na mão, colocar numa mesa de vidro, né, porque é mais fácil para separar os grãos de areia. E a gente separa todos os grãos de areia e dá nome a todos eles, depois bagunça eles de novo e acha quem era aquele que você deu o nome. É difícil. Ninguém consegue fazer isso. Mas o Senhor Deus, Ele conhece. Ele dá o nome a todas as estrelas, a esses trilhões de estrelas que existem no céu. Ele sabe o nome de todas. Ele sabe o nome de todas. Então, se Ele sabe o nome de todas as estrelas, por que Ele não vai saber o nome da sua família? Por que Ele não vai saber o nome do teu esposo, da tua esposa? Por que Ele não vai saber o nome da pessoa que trabalha junto com você? E por que Ele não vai saber o seu nome? Ele sabe o teu nome, sabe onde você está, sabe o que você faz. Sabe o que você faz. Deus é grande, Deus é grande. Nós estamos sendo, o diabo está sendo, toda a criação está sendo, um dia vai acabar. Mas Deus, Ele é eternamente, para sempre Ele reinará, para sempre Ele existirá. Ele é rei, Ele é eterno, para sempre. Quem é capaz de fazer o que Deus faz? Nós vemos quem é semelhante? Ninguém. Quem é capaz de fazer o que Deus faz? Isaías 40 também, nos versículos atrás, no versículo 12 até o 15. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota sobre um balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Isaías está perguntando aqui: a quem Deus consultou para criar o mundo? A quem Deus consultou para criar o universo? A quem Deus consultou para criar eu e você?
Quem é semelhante a Deus? A quem Deus consultou? Quem foi o conselheiro de Deus? Como que ele fez? Como que ele agiu? Qual é a justiça que ele usou como base? O modo que ele usou como base, o valor moral que ele usou como base? Não. Ele fez porque ele quis, porque a glória é dele, só por ele e para ele. Então Deus, quem é capaz de fazer o que Deus faz? Quem é capaz? Nós já respondemos, ninguém é capaz. A Bíblia já respondeu, ninguém é capaz. Olha o que Deus faz, meus irmãos. A água do planeta Terra, a Bíblia diz que na concha das mãos do Senhor cabe tudo. E as nações dessa terra são como uma gota dentro de um balde. Mas e o céu? Qual o tamanho do céu? Porque Isaías falou assim, a terra é desse tamanho, ele coloca na palma da mão. E o céu? Olha só o tamanho do céu, meus irmãos. Não tem aquela nave espacial que fica lá em cima, que tem aquelas satélites, que direto vai astronauta para lá, fazer algumas missões, lá na estação espacial. Aquela estação espacial, ela dá a volta no planeta Terra em 1h30, na velocidade de 27 mil quilômetros por hora. É rápido, não é rápido? 27 mil quilômetros por hora, ela dá a volta na Terra em 1h30. Em 1h30, essa nave espacial. Vamos pegar essa nave espacial e a gente vai de Sol a Mercúrio agora. Não vamos dar só uma volta na Terra, não. Vamos de Sol a Mercúrio. De Sol a Mercúrio, quanto tempo vai levar para a gente pegar essa nave e ir de Sol até o primeiro planeta, que é Mercúrio? Esqueci de dizer esse fato. Primeiro planeta do sistema é Mercúrio, depois tem Vênus, depois tem a Terra. Mercúrio primeiro. Do Sol a Mercúrio, quanto dá? 96 dias. Olha só, essa velocidade, 27 mil quilômetros por hora, que dá 1h30 de volta na Terra. De Sol a Mercúrio dá 96 dias nessa velocidade. Do Sol até a Terra, olha quantos dias dá? 250, quase um ano. Para você ir do Sol até a Terra, ou da Terra até o Sol. Para você ir do Sol até o último planeta que existe nessa galáxia nossa. Demoraria 29 anos. 29 anos de ir do Sol até o último planeta desse sistema solar. E vamos pegar outro parâmetro, porque agora a gente vai para mais além. Na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que você, se estivesse nessa velocidade, conseguiria ir, num piscar de olho, 20 vezes, de Rio de Janeiro até Lisboa, e voltar 20 vezes. Nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, você conseguiria ir e voltar 20 vezes do Rio de Janeiro para Lisboa. Olha só, mas se você ir de Terra até a próxima estrela mais perto que tem daqui de nós, fora o Sol, é a estrela de Andrômeda, você vai levar 2 milhões de anos para chegar lá. 2 milhões de anos. Se você pegar o universo todo, de ponta a ponta, você vai levar 93 bilhões de anos. De ponta a ponta, 93 bilhões de anos. Você vai levar, indo nessa velocidade da luz, ao piscar de olho, 300 mil quilômetros por segundo. Você fazer essa velocidade de uma ponta a outra do universo, você demoraria 93 bilhões de anos para fazer esse percurso. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que é mais interessante? Porque eu falei um monte de coisa aqui, você pode estar com a cabeça voando. Mas sabe o que é interessante? Que isso é muito grande, não é? É muito grande. Você tem que concordar comigo que é muito grande. Mas o mais interessante disso é que a Bíblia diz aqui em Isaías que Deus mediu tudo isso a palmos. Deus mediu o céu inteirinho a palmos. Deus mediu o céu inteirinho a palmos. Olha só que interessante, meus irmãos. Deus é tão grande que toda a criação está na palma da mão dele.
está na palma da mão dele. Quem ele é, meus irmãos? Não existe ninguém capaz de fazer o que Deus faz, nem o diabo faz, nem seres humanos faz, nem nenhum ser vivo pode fazer, nem nenhum ser celestial pode fazer. Nós pegamos coisas finitas para falar de um Deus infinito. Até agora eu falei para vocês, meus irmãos, de coisas finitas, de coisas que pode pegar, de coisas que você pode testar, de coisas que a gente pode observar na ciência, em qualquer área que você pegar, você pode testar, você pode ver, mas a gente está falando de algo que transcende tudo isso aí, transcende todo isso aí, porque o universo é tão grande que ele tem todo esse tamanho, que Deus mediu ele a palmos. Como que é isso? Nós não conseguimos entender isso. Deus é muito mais, infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus está além do nosso pensamento. Estamos falando de coisas gigantescas aqui, meus irmãos, que não dá nem da ponta do dedão ao dedinho. A gente vai falar de coisas aqui, a gente está falando de coisas aqui, que a gente às vezes nunca parou para pensar, mas são coisas extraordinárias. Deus conhece cada coisa que Ele criou. Deus conhece cada estrela que Ele criou. Olha só, 200 bilhões, mais trilhões de estrelas, que Ele conhece todas elas pelo nome. Imagina saber o nome dos 7 bilhões de habitantes que há nessa terra. Um de nós saber o nome de todos esses habitantes que tem na terra e ainda saber o que estão fazendo. Nós não conseguiríamos. Eu não conseguiria. Eu sou ruim, péssimo para gravar 20 nomes. Imagina o mais esperto que grava, não sei, uma cidade, vamos supor. Uma cidade de 30 mil habitantes. Grava o nome de todo mundo. Mas é impossível você gravar o nome de 7 bilhões de pessoas. Deus sabe o nome de 7 bilhões de pessoas, meus irmãos. E não só essas 7 bilhões que estão vivas aqui, como todas as outras que morreram. Ele sabe do nome das que morreram, sabe do nome das que viveram, e ainda sabe do nome daquelas que virão. Olha que Deus grande que nós servimos. Deus é muito maior do que a gente pode imaginar, meus irmãos. E quem somos nós diante desse Deus tão grande? Salmos 8. Eu já estou acabando, meus irmãos. Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Diz uma forma tão especial também. O salmista está dizendo aqui no capítulo 8, versículo 3. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Aqui o Salmo 8 está dizendo assim: quem somos nós para que Deus possa se preocupar com nós, com a gente, principalmente nesse momento agora que nós estamos pedindo para Deus fazer alguma coisa? Quem somos nós para que Deus possa atender a nossa petição, nosso desejo, nossas vontades? Quem somos nós? Nós somos tão pequenos, meus irmãos, tão pequenos perante esse Deus que mede o universo a palmos, pequenos ciscos. Quer ver um exemplo? Se nós limpamos a nossa casa, as mulheres vão saber disso, se nós limpamos a nossa casa e tem um cisco no chão, a gente se importa com aquele cisco? Não se importa, não se importa. A gente vai deixar aquele cisco lá, porque é um cisco. Você vai ficar vendo cisco por cisco no chão para saber onde está mais limpo, onde está mais sujo? Não, a gente vai limpar por cima, porque outra vez vai ter que limpar de novo. Mas Deus não, Ele se importa com esse cisco. Ele se importa com esse cisco que somos nós, Então nós estamos aqui, na palma da mão dele, dizendo assim: filho, eu me importo com você. Eu me importo com o que você faz. Eu me importo com a tua vida. Eu me importo com o teu trabalho. Eu me importo com a tua família. Eu me importo com você. Por isso que eu quero levar você para o céu. Por isso que eu quero levar você para mim. Eu me importo. Você pode não se importar com o cisco que há no chão. Você pode não se importar por uma formiga que você nem viu, passou por cima, pisou. Mas Deus, Ele vê essa formiga, esse cisco que nós iríamos passar por cima. Mas Deus vê, e Ele pega nas suas mãos e diz: você é meu. Cisco, você é meu. Formiguinha, você é minha.
Você não é de ninguém, você é minha, você é meu filho, minha filha. Você é importante para Deus. Nós não paramos para analisar as coisas pequenas, mas Deus para. Deus para analisar as coisas pequenas. Que coisas pequenas? Nós somos pequenos. Nós somos ultimamente pequenos, mas o Senhor é tão grande, mas tão grande, que Ele mediu o céu a palmos, que Ele sabe todo o nome das estrelas, dessas trilhões, quadrilhões, zilhões de estrelas que existem no céu. Ele tem em suas palmas o mundo, o universo, tem tudo, e dele é tudo. E nós, pequenos que somos, ainda temos a atenção desse Deus grande, que nos dá uma oferta de vida eterna, E o que nós poderíamos fazer para impressionar Deus, sendo tão pequenos que somos? Muita gente, meus irmãos, muita gente mesmo, não acredita em nada disso que eu falei. Muita gente fala assim: não existe Deus, isso tudo o acaso produziu, isso tudo foi evolução, milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos aconteceram tudo isso. Meus irmãos, eu convido você a pesquisar, assim como eu fiz. Pesquise, leia a Bíblia, leia artigos científicos. Você vai perceber que tudo coopera para que o mundo não foi e não surgiu espontaneamente. Tudo coopera para que o mundo e o universo e a vida veio pela palavra do nosso Deus. Veio pela palavra do Senhor Deus, que um dia disse: haja luz, e houve luz. Que um dia disse: haja separação entre o firmamento das águas sobre as águas, e assim houve. Que um dia disse que haja sobre as águas uma porção seca, que da terra saia seres viventes, animais, e um dia formou do pó da terra eu e você, nós que estamos aqui servindo a Deus com alegria, servindo a Deus com muitas dificuldades, mas estamos servindo a Deus, e nós um dia encontraremos com Ele. Apesar de tudo, nessa grandeza que Deus tem, o que nós poderíamos fazer para impressionar a Deus? Nada. Nós não podemos fazer nada para impressionar Deus. A única coisa que Ele quer de nós é que nós creiamos que Ele existe e que sirvamos o que está escrito na Tua palavra todos os dias da nossa vida, até que um dia Ele nos chame e nós estejamos prontos para reinar eternamente com esse Deus que é grande, é o único verdadeiro, o único Deus que existe, sempre existiu e sempre existirá. O nosso Deus, na pessoa de Jesus, que veio aqui a essa terra, sofreu, padeceu, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, está sentado à direita de Deus, deixou o Espírito Santo aqui para nos consolar e nos convencer, e um dia Ele irá voltar para buscar a tua igreja. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o nosso Deus, o grande eu sou, aquele que estava com Moisés, lá quando a sarça ardeu, a sarça queimou. Moisés perguntou para ele: quem é você? Ele respondeu: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o grande, Ele é grande e sempre será grande. O nosso Deus, o Pai da eternidade, que nós servimos. Amém?